Olá amigos, olá amigas, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, professor Marcos Martini aqui com vocês, em nome da equipe do projeto Medicina Vibracional. Vamos dar início hoje à nossa sequência falando individualmente sobre cada um dos elementos da medicina tradicional chinesa, onde nós vamos abordar os seus aspectos físicos, emocionais, comportamentais, fisiológicos e todas as suas interações e nuances, falando também individualmente sobre cada um dos órgãos e das vísceras que compõem cada um dos elementos dentro da medicina tradicional chinesa. Então esperamos que vocês gostem bastante do que será abordado aqui. Então vamos começar pelo elemento madeira, que é o principal, que é o inicial do ciclo, né? Seria o correspondente à estação primavera, que seria o nascimento das coisas, né? O desabrochar, então o processo inicial das coisas dentro de um processo da natureza relacionado com as estações do ano, que é o elemento madeira, né? O caractere do elemento, ele representa nessa linha vertical, representa uma árvore, né? Uma árvore colocada no espaço, na posição vertical, e nós temos a terra separando essa árvore daquilo que está embaixo do solo e daquilo que está em cima do solo. Só que essa árvore representativa do elemento madeira é o bambu. Nós temos o entendimento que o bambu, a partir do momento que ele é plantado, ele cresce por vários e vários anos para baixo da terra, ou seja, as suas raízes. Então, as raízes do bambu, elas crescem, né, por muito mais tempo, né, para baixo do subsolo, para que ele possa ter uma base, um enraizamento, um fortalecimento de terra. E a partir daí, mostrando que uma pequena parte depois dessa árvore, ela cresce, né, para o espaço. Mas que o importante, né, o fundamental, o essencial está nas raízes. Não só pelo fortalecimento, mas também pela nutrição que a terra vai fornecer para as raízes, que são os condutores de toda energia para a planta como um todo. Então, por isso também, né, que dentro dos processos de artes marciais, ou no próprias artes, né, de cultivo de energia, trabalha-se muito a terra, né, muito cultivo de energias que vêm da terra, para nutrir todo o corpo, nutrir todo o aspecto físico do ser humano. Então, com isso, nós temos esse entendimento do bambu, e ao mesmo tempo que ele é uma madeira que precisa ser flexível, né? Tal como o bambu. Então, o vento vem, esboça sua força, né, para com o bambu, e pode ser uma ventania tremenda. Ele vai sempre se moldando conforme o vento bate nele, porque ele tem raízes que sustentam o seu movimento superior. Então, é uma característica do elemento madeira a flexibilidade, né? Adaptabilidade às possíveis situações e intercorrências que a pessoa vai ter ao longo da sua vida, no seu caráter de vivência ou no seu caráter comportamental. Depois disso, né, baseado numa premissa básica do elemento, nós temos que entender que o elemento madeira está relacionado com o órgão Yin, que é o fígado, e o órgão Yang, que é a vesícula biliar. E a madeira, ela significa a expansão, a difusão, assim como o fígado age, né, difundindo, espalhando a sua energia e sangue pelo organismo. O fígado está localizado, né, no aquecedor médio, e em algumas interpretações no aquecedor inferior, né, ou seja, no mesmo local que estaria o rim, a bexiga. Mas o importante do fígado é que ele possibilita para o corpo todo o livre fluir das energias e das emoções. É ele que impossibilita essa passagem entre as energias que vêm do baixo
Ele comanda os músculos, os tendões e ligamentos. Então, tudo aquilo que for relacionado com movimentos, né, como nós falamos em relação à estrutura muscular, quando uma estrutura muscular ela for afetada, ela vai estar relacionada com o baço, que é o elemento terra. Mas toda vez que um músculo for afetado e que gerar dificuldade de movimento em relação à manifestação em tendões ou ligamentos que prejudique qualquer tipo de movimento normal do corpo, do organismo, nós vamos estar falando em uma lesão também no fígado, né, no elemento madeira. Além disso, ele rege os olhos e a visão, então a saúde visual também depende da boa saúde do fígado. E não só a saúde visual física, né, mas toda a saúde visual mais sutil, né? Aquilo que a pessoa vê, mas não enxerga, ou aquilo que ela vê demais, né? Uma visão muito mais aguçada, muito mais sutil em relação à percepção das coisas que estão à volta dela ou da planificação dos planos, né, que ela vai ter na vida dela em relação a ter uma visão sobre determinado plano, saber se aquilo que ela vai fazer para a vida dela nesse momento vai repercutir em alguma coisa positiva no futuro. Então, como nós dizemos, né, ter a visão sobre as coisas, né? Não só o olho físico, mas a visão como um sentido mais amplo do entendimento. Equilibrado o elemento possibilita o planejamento e correta tomada de decisão da vida e organização da mesma em todos os aspectos. Então, o fígado ele é considerado como o grande general. É ele que faz os planejamentos todos para a vida da pessoa, que tem, né, a capacidade de orquestrar isso tudo. Quando esses planos eles são bem executados, e lógico que depende, né, de todos os outros elementos para que isso seja possibilitado, mas quando os planos que o fígado está sob a responsabilidade do fígado, né, serem executados e quando esses planos são de certa forma levados de uma forma ordenada e a pessoa consegue executar esses planos, o fígado fica contente. Quando a pessoa faz os planos e não consegue executá-los por um motivo ou outro, seja por motivos internos, né, de comportamento da pessoa, ou adversidades externas, o fígado, né, e a vesícula biliar, o elemento madeira como um todo, gera-se uma frustração. E essa frustração vai se expressar como descontentamento, né? E aí o sentimento de raiva, né, mágoa, que é o aspecto do desequilíbrio emocional do fígado, inquietação. Então, todo esse aspecto comportamental do elemento madeira está relacionado com a planificação das coisas que lhe cabem, né? Dentro das responsabilidades do fígado está o planejamento de todos os aspectos da vida da pessoa. Quando esses planos são bem executados e bem firmados, né, as coisas fluem bem e o fígado e vesícula são saudáveis. Quando a pessoa é muito contrariada ou levada por um motivo ou outro, não conseguir executar os planos, vem a frustração e, consequentemente, a raiva. Então, o elemento madeira é aquele que nasce, né, com um propósito na vida. Todos nós nascemos com um propósito, né? Mas o elemento madeira ele é muito fixo, né, nesses propósitos. Então, as pessoas, né, todos nós somos classificados também dentro dos 5 elementos, sob a visão filosófica e de terapêutica chinesa. Todos nós somos classificados com um elemento ou outro. Lógico que existem pessoas que são muito, né, características de um elemento só. O normal é que todas as pessoas tenham todos os elementos dentro de si, e todas têm, né? E predomine um ou dois, mas tem pessoas que são estritamente madeira. Essas pessoas tendem a se frustrar muito mais na vida quando as coisas saem fora do seu caminho, porque existem dois aspectos também do elemento madeira. Aquele elemento madeira saudável, positivo, ou aquele elemento madeira muito muito instável, né? O que sofreria muito mais as influências negativas daquilo que afeta o elemento madeira. Então, uma pessoa dentro de um padrão comportamental correto, ela teria todas as capacidades, né, de nascer, seguir o seu propósito e tal como o bambu, quando as coisas fogem do seu controle, os ventos de fora, né, batem
na sua estrutura, ela saiba se moldar aquilo, saiba ser flexível e superar essas adversidades. Mas quando o elemento madeira ele é muito inflexível, muito duro, né, por vários aspectos comportamentais da vida, pelas crenças limitadoras que ele vem tendo desde criança, ele se torna uma árvore, né, grande, como um carvalho, e aí um vento fraco, né, não vai mexer muito com a sua harmonia, mas quando vem uma ventania, ele não sabe ser flexível em relação a essa ventania. E aí ele acaba por se frustrar, né, e essa frustração gera uma quebra do elemento madeira. Então são as pessoas muito tensas, né, mas muito características de um elemento único, e no caso a madeira. Então a madeira por combustão, né, quando acontece a queima da madeira, ela é combustível do fogo, do elemento fogo. Então quanto mais madeira você coloca na fogueira, mais você produz o fogo. Então o fogo, nós vamos ver mais à frente, está relacionado com o elemento coração, com o órgão coração. Então quando esse fígado se frustra demais e gera-se raiva, né, e essa raiva vai sendo cultivada por muito e muito tempo, essa energia do fígado sobe diretamente para onde? Para o coração, que vai ser o órgão mais afetado. Então, em casos extremos, né, a pessoa vem a ter complicações tanto em fígado quanto vesícula biliar, ou até mesmo no coração. E também podendo ter complicações no intestino delgado, que vai fazer o par com o coração no elemento fogo. E o espírito da madeira, né, um aspecto espiritual mais sutil, é o rum. O rum é a representação de um fantasma, né, ascendendo aos céus. Então é o espírito do comportamento da madeira. E todas as vezes que esse rum está muito relacionado com a alma, né, aquilo que mais seria conhecido como alma, um entendimento de alma no processo espiritual. Porque é justamente aquele aspecto da pessoa que nasce, né, que é enraizada no corpo a partir do nascimento, e que também deixa o corpo e volta para o universo, né, volta para o céu, quando a pessoa vem a falecer. E então, né, seria a concepção mais próxima do que nós entendemos como alma. E aquilo que vaga, né, é a nossa, como se fosse a nossa consciência vagante no momento do sono, né? Então, todos os momentos que a pessoa vaga à noite, né, está relacionado com o rum. E por isso que o rum, à noite, ele precisa ficar enraizado no sangue do fígado para que ocorra o descanso, né, a nutrição desse rum, que vai ser toda a parte da criatividade, intelectualidade relacionada às planificações da pessoa, ou seja, cumprir o seu propósito nesse plano. Quando a pessoa, por um motivo ou outro, tem o seu sangue, né, especialmente o sangue do fígado, enfraquecido, quando chega à noite, esse rum ele não tem morada, então ele não tem onde se nutrir. E aí acontecem os vários cenários de insônia, especialmente entre 1 e 3 da manhã, que indica uma deficiência do sangue do fígado, não possibilitando o rum, que seria a alma, né, se nutrir novamente, dia após dia. E isso gera processos de sonambulismo, gera processos de sono agitado, insônia entre 1 e 3 da manhã, aqueles sentimentos também da pessoa ao longo do dia está vagando. Você às vezes está conversando com uma pessoa, mas percebe que ela está totalmente distraída, que a mente dela não está naquele corpo, né? Está vagando por aí. Então quando você chama a pessoa, fulano, fulano, umas 2 ou 3 vezes ela meio que desperta, né, de um transe, ou seja, o corpo estava presente, mas o rum não estava presente. Então todos esses aspectos podem ser observados dentro de um aspecto comportamental do elemento madeira. E para a auriculoterapia, né, o interessante é que nós saibamos que quando nós estivermos trabalhando o fígado, né, quem está próximo a ele, quem forma o elemento madeira e tem uma comunicação direta com o fígado é a vesícula biliar. São os dois que formam o elemento madeira, né, o aspecto yin do elemento madeira e o aspecto yang do elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Tanto é que muitas vezes os processos que envolvem acometimento de vesícula biliar se manifestam também no fígado e vice-versa. Então vamos ficar
atentos em relação a isso, a questão dos olhos também. Toda vez que nós falarmos em olhos, a pessoa relata de problemas oculares ou problema de visão, vamos também tratar fígado ou vesícula biliar, muito mais o fígado em relação à visão. Problemas relacionados com movimentos também, temos que lembrar que é o fígado que é responsável por isso. Estresse, né? Sentimento de raiva, sentimento de mágoa, inquietação também, vamos lembrar de fígado para o tratamento, né? Para o ponto do fígado, lembrar disso. Que mais? Problemas talvez cardíacos, né? Lembrar também que o fígado pode verificar qual é o estado emocional da pessoa, se a pessoa é muito estressada, muito raivosa, o que predomina na vida dela, para que ela possa estar tendo palpitação, taquicardia, ansiedade generalizada, né? Para que nós possamos também acalmar o fígado para que ele não superaja sobre o coração. E também os estados de sono, né? Como nós falamos, sonambulismo, sono agitado, coisas do tipo, lembrar do elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Bom, esperamos que tenha ficado claro esse aspecto em relação ao elemento madeira. Estamos fazendo uma apresentação, né, bem tranquila, bem básica, para que vocês possam entender a dinâmica da coisa, né? Lógico que existem muitos outros aspectos para que nós possamos abordar em relação a isso, mas eu acho que aquilo que mais importa para nós, como auriculoterapeutas, nesse processo de entender, né, a relação entre um órgão, entre uma víscera, que seria todo o aspecto yang, as vísceras. E por falar nesse aspecto yang, nós não podemos deixar de falar também da vesícula biliar, que é o aspecto yang do elemento madeira junto com o fígado, que é o aspecto yin do elemento madeira. Então a vesícula biliar, além de auxiliar o fígado e o estômago e baço em todas as funções digestivas do organismo, né? Então toda boa e correta digestão e aproveitamento dos nutrientes se dá pelo auxílio da vesícula biliar, produzindo a bile, né? Que é o órgão líquido precioso que favorece todo esse processo. Além disso, num aspecto mais sutil, mais comportamental, a vesícula biliar está ligada a todo aquele processo de correta tomada de decisão, né? Então, o intestino delgado, como nós vamos ver depois, ele possibilita a escolha entre duas coisas, né? O discernimento entre duas coisas diferentes, mas é a vesícula biliar que vai promover a força de vontade da pessoa em tomar a decisão. É ela quem vai literalmente decidir. Então, uma grande vesícula biliar é uma pessoa decidida naquilo que ela quer na vida. E esse aspecto ele tem que ser levado muito em conta também. Todas as dores de cabeça, cefaleias que acontecem em relação ao fígado são manifestadas na vesícula biliar, porque o trajeto do meridiano dela também percorre toda a face temporal, a face lateral da nossa cabeça, né? Então, são os aspectos básicos que nós podemos interpretar e falar em relação à vesícula biliar, que vai ser um complemento, em muitos casos, né, para o nosso tratamento de auriculoterapia. Quando tratarmos o fígado, vamos lembrar também de tratar a vesícula biliar, especialmente nesses aspectos que nós citamos. Então, todas essas manifestações em relação aos elementos, nós buscamos sempre elucidar aquilo que mais vai ser interessante para o nosso campo terapêutico, no caso, na auriculoterapia. E sempre buscando associar as melhores coisas com os melhores pontos, né, os melhores aspectos, pelo menos os básicos e principais. Então, basicamente, o que nós teríamos falar sobre o elemento madeira é isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o elemento fogo. Vai ser o nosso próximo movimento, né? O nosso próximo entendimento, aspecto a ser observado. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado todas as informações abordadas aqui. Gratidão pela atenção e até o próximo vídeo.